Neste vídeo você vai conhecer os 8 lugares mais misteriosos do mundo segundo relatos, histórias e pessoas, desde uma cidade inteira radioativa até mesmo a misteriosa Área 51. Embarque com a gente nessa terra de conhecimentos misteriosos e bora lá! Nazca Lines, criadas para rituais religiosos e culturais pelos Nazcas, visíveis do céu. As linhas de Nazca, localizadas no deserto do Peru, são gigantescos geoglifos formados por sulcos profundos na terra, criando figuras que variam de simples linhas a complexos desenhos de animais e formas geométricas. Estas misteriosas linhas, que só podem ser totalmente apreciadas do alto, foram criadas pela antiga civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C. Acredita-se que os Nazcas, sem o benefício de tecnologia aérea, planejaram e desenharam essas linhas para rituais religiosos e culturais, possivelmente relacionados à astronomia e ao calendário agrícola. A preservação desses geoglifos ao longo dos séculos é atribuída às condições climáticas secas e estáveis da região. Apesar das explicações científicas, as linhas de Nazca continuam a ser envoltas em mistério e fascínio devido à sua escala monumental e à precisão de seus desenhos, suscitando teorias e especulações sobre possíveis significados ocultos e influências extraterrestres ao longo dos anos. Ilha de Páscoa, moais erigidos para homenagear ancestrais, colapso ambiental contribuiu para declínio. A Ilha de Páscoa, localizada no meio do Oceano Pacífico, é famosa por suas estátuas monumentais de pedra chamadas moais. Construídas pelos habitantes polinésios da ilha entre os séculos X e XVI, essas estátuas eram erigidas para homenagear ancestrais importantes. A sociedade da Ilha de Páscoa eventualmente entrou em declínio devido a práticas insustentáveis, como a construção excessiva de moais e a degradação ambiental. A ilha é conhecida também por sua língua única, o rongorongo, que ainda não foi completamente decifrada. O isolamento geográfico da Ilha de Páscoa contribui para o mistério que a envolve, apesar de explicações arqueológicas sobre a construção e o propósito dos moais, bem como as causas do declínio da civilização nativa. Triângulo Bennington, desaparecimentos atribuídos a condições climáticas extremas. O Triângulo Bennington refere-se a uma área no sudoeste de Vermont, nos Estados Unidos, que ganhou notoriedade devido a uma série de desaparecimentos não explicados ocorridos entre 1945 e 1950. Os eventos mais notáveis incluem o desaparecimento de 5 pessoas em circunstâncias misteriosas. Uma das histórias mais conhecidas é a do Midi Rivers, um guia de caça que desapareceu enquanto liderava um grupo em uma área próxima ao Glastonbury Mountain. Apesar de intensas buscas, seu corpo nunca foi encontrado. Outros casos semelhantes de desaparecimentos inexplicáveis ocorreram na região, gerando especulações sobre atividades sobrenaturais ou até mesmo encontros com criaturas míticas. No entanto, muitos dos desaparecimentos no Triângulo Bennington podem ser explicados por condições climáticas extremas, erros de navegação e, em alguns casos, falta de preparação dos próprios desaparecidos. Embora a área seja cercada por mistérios, uma abordagem mais racional sugere que muitos desses incidentes podem ser atribuídos a fatores naturais e humanos. A Zona do Silêncio, México. Mitos sobre interferências magnéticas, explicação científica limitada. A Zona do Silêncio é uma área remota no deserto de Chihuahua, no norte do México, que ficou conhecida por histórias e lendas misteriosas. A região ganhou esse nome devido a relatos de interferência em comunicações de rádio e problemas com bússolas, alimentando especulações sobre atividades sobrenaturais e extraterrestres. O suposto mistério da Zona do Silêncio começou em 1970, quando um foguete experimental da NASA caiu na área. Desde então, muitas histórias sobre eventos inexplicáveis, avistamentos de OVNIs e estranhas formações geológicas têm sido associadas à região. Algumas lendas sugerem que a Zona do Silêncio é um ponto de convergência de energia cósmica. Apesar das narrativas intrigantes, muitos dos fenômenos associados à Zona do Silêncio têm explicações científicas plausíveis, incluindo a presença de minerais magnéticos na região que podem interferir em equipamentos eletrônicos. Embora o local seja envolto em mistério, muitas das histórias atribuídas a ele podem ser explicadas por eventos naturais e fenômenos terrestres. Área 51, Base Militar Altamente Secreta, conspirações alimentam mistério. A Área 51 é uma base militar altamente secreta localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos.
Sua existência foi mantida em sigilo por décadas, alimentando teorias da conspiração e especulações sobre atividades governamentais secretas, incluindo estudos de tecnologia extraterrestre e experimentos classificados. Construída durante a Guerra Fria para testar aeronaves experimentais, a Área 51 ganhou notoriedade devido à sua natureza altamente restrita e ao ar de mistério que a envolve. A falta de confirmação oficial sobre as atividades específicas realizadas na base alimentou teorias de que o governo dos Estados Unidos está escondendo informações sobre encontros com OVNIs e tecnologias avançadas. Embora muitos dos detalhes sobre as operações da Área 51 permaneçam classificados, alguns documentos desclassificados ao longo do tempo revelaram informações sobre testes de aeronaves, como o avião espião U-2. No entanto, a Área 51 continua a ser um símbolo de segredo e especulação, contribuindo para a cultura popular em torno de atividades secretas do governo. Monte Rushmore, esculpido como homenagem a líderes americanos, sem mistério oculto. O Monte Rushmore é um monumento situado nas Montanhas Negras de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, conhecido por apresentar esculturas dos rostos de 4 presidentes americanos esculpidos na face de uma montanha de granito. Concluído em 1941, o monumento homenageia George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. O projeto foi concebido pelo escultor Gutzon Borglum e seu filho Lincoln Borglum, e o trabalho envolveu a escultura dos rostos dos presidentes em uma escala colossal, visível a uma grande distância. A escolha dos presidentes representados foi baseada em seus significativos papéis na história dos Estados Unidos. O Monte Rushmore tornou-se um ícone nacional e uma atração turística popular, simbolizando a grandeza e a história da nação. Apesar de sua imponência e importância cultural, o Monte Rushmore não está isento de controvérsias, uma vez que foi esculpido em uma região historicamente significativa para os povos nativos americanos. A zona de exclusão de Chernobyl, radiação é principal risco, não fenômenos sobrenaturais. A zona de exclusão de Chernobyl é uma área ao redor da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que foi devastada pelo acidente nuclear ocorrido em abril de 1986. Após a explosão do reator nuclear, uma vasta região foi evacuada e designada como uma área proibida devido aos altos níveis de radiação. Esta zona abrange aproximadamente 2.600 km² e inclui a cidade abandonada de Pripyat. A radiação liberada no acidente teve impactos graves na saúde humana e no meio ambiente. A área permanece virtualmente intocada desde o desastre. Apesar dos riscos associados à radiação, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou objeto de fascinação, explorada por pesquisadores, documentaristas e turistas corajosos. A natureza abandonada da região, com edifícios cobertos de vegetação e a ausência de atividade humana, cria uma atmosfera de desolação e misticismo. Contudo, é importante lembrar que a zona de exclusão ainda representa riscos significativos à saúde e deve ser visitada com extrema cautela e seguindo protocolos de segurança. Cidade de Petra, construída pelos nabateus, não há mistérios sobrenaturais associados. Petra é uma cidade histórica localizada no sul da Jordânia, conhecida por suas impressionantes construções esculpidas em rochas de arenito rosa. Fundada pelos nabateus por volta do século VI a.C., Petra prosperou como uma cidade comercial importante, tornando-se a capital do reino nabateu. O destaque de Petra é o Alcazné, também conhecido como o Tesouro, uma elaborada fachada esculpida na rocha que serviu como mausoléu. Outras estruturas notáveis incluem o teatro romano, tumbas reais e o mosteiro. Após o declínio dos nabateus, Petra foi abandonada e redescoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812. Hoje, é um patrimônio mundial da Unesco e uma atração turística significativa, proporcionando uma visão fascinante da arquitetura antiga e da rica história da região. Cidade de Machu Picchu, construída pelos Incas como refúgio, mistério associado à sua função específica. Machu Picchu é uma cidade antiga dos Incas situada no topo dos Andes peruanos. Construída no século XV e posteriormente abandonada durante o período do Império Inca, Machu Picchu permaneceu oculta para o mundo até ser redescoberta pelo explorador Hiram Bingham em 1911. A cidade é conhecida por sua localização espetacular, cercada por montanhas e florestas tropicais. Suas construções incluem templos, terraços agrícolas e áreas residenciais. A arquitetura refinada e a precisão dos métodos de construção dos Incas são notáveis.
Machu Picchu é frequentemente considerada um santuário religioso ou uma residência real. Ainda hoje, a cidade atrai milhões de visitantes anualmente, sendo designada como Patrimônio Mundial da Unesco. Além de sua importância histórica, a paisagem deslumbrante e a aura mística contribuem para a fama e fascínio duradouros de Machu Picchu.